Oh shit, here we go again. Fala macacada, tudo bem com vocês? É o seguinte, a Science fez um alerta ontem, dia 10, que alguns cientistas haviam descoberto um vírus misterioso no Brasil, sem genoma conhecido, e isso, é claro, dificulta muito a identificação. Os cientistas identificaram esse vírus com um genoma que parece ser quase inteiramente novo para a ciência, repleto de genes desconhecidos que nunca foram documentados em pesquisas virais no mundo inteiro. O chamado Yara vírus, em homenagem a Yara, né, aquela figura, aquela rainha das águas da mitologia brasileira, foi recuperado do lago Pampulha, que é um lago que fica lá em Belo Horizonte. Embora o Yara vírus brasiliensis possa não ser uma sereia sobrenatural, o vírus pode ser tão misterioso quanto a própria ninfa da água da lenda, né? Isso ocorre porque o vírus constitui uma nova linhagem de vírus amebal, com origem e filogenia totalmente desconhecidos. Dois membros sêniores da equipe que descobriu o vírus são virologistas da Universidade de Marselha, na França, e um deles é da Universidade Federal de Minas Gerais. 2 anos atrás, esses caras haviam descoberto ou descrito uma novidade viral, né, que habitava a água, no caso o Tupã vírus, um vírus gigante encontrado em hábitats aquáticos extremos. Bom, os vírus gigantes, em oposição à variedade comum, são chamados assim por causa de seus enormes capsídeos, né? Que são aqueles invólucros de proteínas que encapsulam os vírus ou as partículas virais. Essas formas virais muito maiores só foram descobertas nesse século, mas não são apenas notáveis por seu tamanho, eles também possuem genomas mais complexos, dando a eles a capacidade de sintetizar proteínas e, portanto, executar coisas como reparo de DNA, além da própria replicação, transcrição, tradução e etc. Antes da descoberta, pensava-se que os vírus não podiam fazer coisas desse tipo, tá? Sendo considerados entidades inertes ou não vivas, capazes apenas de infectar seus hospedeiros. Agora, a gente já sabe que os vírus são muito mais complexos do que se pensava, e nos últimos anos os cientistas descobriram outros tipos de formas virais que desafiam de maneira semelhante o nosso pensamento sobre como os vírus podem se espalhar ou funcionar ou infectar e etc. A nova descoberta, no caso do Yara vírus, não parece ser um vírus gigante, já que ele é composto por pequenas partículas do tamanho de 80 nanômetros, mas o que é notável é o quão aparentemente único é o seu genoma. Muitos dos vírus conhecidos da ameba compartilham muitos recursos que eventualmente levaram os autores a classificá-los em grupos evolutivos comuns, ao contrário do que é observado em outros vírus isolados da ameba. O Yara vírus não é representado por uma partícula grande ou gigante e nem tem um genoma complexo, mas ao mesmo tempo carrega um número importante de genes anteriormente nunca vistos. Isso é importante, não é? Apenas 6 desses genes apresentavam uma semelhança distante com genes virais conhecidos, documentados em bancos de dados científicos, e em uma pesquisa com mais de 8.500 metagenomas publicamente disponíveis, não deu pista nenhuma de quem o Yara vírus poderia estar ligado intimamente ou ser relacionado. Então, seguindo os atuais protocolos metagenômicos para a detecção viral, o Yara vírus, na verdade, nem seria possível ser reconhecido como vírus. Quanto ao que o Yara vírus, os cientistas só podem especular por enquanto, mas eles sugerem que pode ser o primeiro caso isolado de um grupo desconhecido de vírus amebal, ou potencialmente um tipo distante de vírus gigante, que de uma forma pode ter evoluído para uma forma reduzida. Bom, a quantidade de proteínas desconhecidas que compõem as partículas do Yara vírus reflete a variabilidade existente no mundo viral, e quanto o potencial de novos genomas virais ainda precisam ser descobertos, né? Por ora, vocês não devem se preocupar com esse vírus, porque não infecta humanos. Mas com toda essa onda do coronavírus e todos os outros, né, que vieram de hospedeiro animal, é sempre bom ficar ligado nisso, né? Os resultados deste trabalho estão no BioArchive, que eu vou colocar o link aqui na descrição, tá? Se inscrevam no canal Biólogos Teóricos, curtam a página no Facebook, no Instagram e no Twitter, e um grande abraço a todos.